Alessandra, você sabia sobre farinha? Você tem ideia sobre isso daí? Nossa, eu tenho muitas dúvidas, né? Então bora lá, faz uma pergunta aí pra mim que a gente já aproveita e vai tirando suas dúvidas. Oi pessoal, eu sou a Crevoci, sou chefe patissier e hoje nós vamos bater um papo sobre farinha. Eu chamei a Alessandra para bater esse papo comigo hoje e eu acho que vocês vão curtir muito. Alessandra, você sabia sobre farinha? Você tem ideia sobre isso daí? Nossa, eu tenho muitas dúvidas, né? Então bora lá, faz uma pergunta aí para mim que a gente já aproveita e vai tirando suas dúvidas. Mas, chefe, qual é a origem da farinha? Nossa, Alessandra, a origem da farinha é bem interessante mesmo. Olha, ela remota já uns 6.000 anos, tá? Ela é muito antiga e consta na história que o pessoal achou farinha, né, o trigo, na verdade, né, lá nas múmias do Egito, sabe? Eles usavam pão branco com massa fermentada já, na faixa de 20 a 30 anos antes de Cristo, 20 séculos, 30 séculos antes de Cristo. Gente, é coisa demais, é antigo, viu, Alessandra? O negócio não é de hoje não, viu? No Brasil já tem uma diferençazinha, tá? A gente, claro que a gente já é mais novinho, né? Então ela chegou, como quase tudo que chegou aqui, no período colonial, na faixa do século XVI, tá? Foram feitas as primeiras plantações na região, naquela região ali que hoje é São Paulo. Esse cultivo depois ele migrou para o sul, onde o solo era melhor e a plantação foi assim rendendo mais, que hoje a gente sabe que Brasil com trigo é sensacional, né, gente? A plantação é maravilhosa. Mas qual é a função da farinha na confeitaria? Nossa, Alessandra, isso aí é importante demais da conta. Farinha, ela é de extrema importância para a gente que é confeiteiro. O confeiteiro, ele é padeiro também, né? Mas vamos pensar assim em termos de mais para bolo. Ele vai fazer o que? Ele dá estrutura na massa, tá? Aquele volume da massa, né? Se for no recheio, por exemplo, ele vai dar aquele encorpado, né? E ajuda a dar volume também. Então, é muito importante pra gente. Mas, chefe, como vou saber a farinha que é boa para usar? Olha, gente, isso é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né? Qual é a melhor farinha? Que farinha que eu vou usar? Como que eu escolho essa farinha? Então, você começa pelo rótulo, tá? Observa o rótulo de tudo que você vai comprar, a gente tem que fazer isso. Mas farinha principalmente, para eu entender qual farinha que eu tô comprando, tá? E aí, o que que você faz? Vê se ela tem a classificação. Geralmente no supermercado a gente tem a classificação 1, às vezes tem a 2, né? Mas ela existe vários números de classificação, né, Sandra? Ela tem o 3, depois ela vem diminuindo. 2, 1, 0 e 0, 0, que é a farinha mais pura, tá? Mas quanto menor o número, menos misturas tem nessa farinha. E menos proteína também. Ela fica uma farinha até mais branquinha, você vê o resultado melhor dessa farinha nas massas que a gente vai estar fazendo, tá? Mas a farinha de classificação 1, ela também é boa para ser usada em massa de bolo, tá? Mas, chefe, depois de tudo isso que você me falou, qual é a melhor farinha para mim fazer bolo? Ó, você pode usar até a tipo 1 também, não tem problema. Eu gosto da 1, gosto da 0, da 00, que ela vai te dar um resultado ainda melhor. Mas no supermercado a gente acha a maioria 2 e 1. Você vai ver lá embaixo no rodapé assim, ó, tipo 1. Então essa é melhorzinha, tá? Mas nas lojas de festa, às vezes você encontra essa 0 e às vezes até a 00, tá? Existem outras farinhas para se fazer bolo. Na sua opinião, qual seria a melhor? Ó, essa pergunta foi boa, hein, gente? Não, hoje só tem pergunta boa, só tem pergunta boa. Então, como eu falei, no mercado a gente não tem todas elas, né? Às vezes tem nas lojas de festa, tá?
Mas nós temos vários tipos de farinha, além da farinha de trigo, que é o que a gente está falando para bolo. Só que a gente usa outras farinhas também, né? A farinha de trigo é assim, a mais conhecida, vamos dizer. Mas a gente tem farinha integral, a gente tem farinha de milho, a gente tem farinha de arroz, a famosa farinha de aveia, que a gente usa muito também, centeio, sêmola, farinha de rosca, e aí vai, né? Farinha de tudo quanto é tipo, até de amêndoa. Nós podemos usar qualquer uma delas, qualquer uma. Só que você tem que ver a forma correta de cada bolo, cada receita vai dar um resultado na minha massa. Cada farinha dá um resultado diferente, tá? Mas, chefe, onde que eu vou guardar a farinha de trigo? Outra pergunta boa, gente. Nossa, a gente tem um costume de às vezes guardar farinha em local errado, tá? E precisa ter muito cuidado com isso. Farinha, ela é o quê? Um ingrediente seco. Como ingrediente seco, ela deve ser guardada em local seco, fresco e arejado. Farinha, ela não pode ficar em ambiente quente, mas também não pode ficar em ambiente úmido. Seja embaixo da pia, né? A pia é úmida, tá? Ou na geladeira, que é um costume que a gente tem muito. A gente pega, põe essa farinha na geladeira para conservar, para não ficar... É pior, porque aí ela pega umidade, tá? Cuidado com umidade na farinha de trigo principalmente, tá? Porque aí o que vai acontecer? Ela não vai desenvolver bem. Ela vai deixar o seu bolo mais assim, que a gente fala solado, sabe? Solado. Ou seja, acaba dando tudo errado. Então, cuidado onde você guarda as suas farinhas, principalmente a farinha de trigo. Busca o quê? Um local sempre sequinho, fresquinho, tá? Também não pode colocar assim, perto de um forno, perto do fogão, às vezes uma parede que pega muito sol, aí aquele armário tá ali, também vai prejudicar a sua farinha, tá? Vamos gravar da seguinte forma: alimento seco se guarda em local seco e fresco, tá ok, Alessandra? Você pode usar também, se você estiver comprando assim uma quantidade grande de farinha, você pode usar aqueles pallets, que são aquelas madeirinhas, hoje também tem de plástico, né? E aí você pode armazenar o volume em quantidade, vários pacotinhos no pallet, porque assim ele não fica em contato com a umidade também do chão, que tem muita umidade, tá? E quanto tempo dura uma farinha de trigo? Farinha de trigo não tem vida longa. Normalmente a durabilidade dela é de 3 meses. Hoje a gente está acostumado com produtos enlatados, né, os chocolates tal, que duram um ano e pouco, farinha não. Normalmente a durabilidade dela é de 3 até no máximo 6 meses. Mas lembra de guardar em local seco, fresco e arejado, tá? Então grava aí. No máximo 6 meses. Chefe, quando eu compro a farinha, tem algum segredo para esse transporte? Sempre tem segredo para se transportar alimento em geral, tá? E a farinha não ia deixar de ser um desses produtos, né? O interessante é assim, ó, se você comprou e aí você vai colocar no carro para depois fazer mais compras, então esse carro ele também não pode estar no sol. Lembra que eu falei do calor, tá? Coloca no local o carro que tenha sombra, porque o sol vai interferir na farinha depois. E aí o que vai acontecer? Ela vai acabar perdendo mais rápido, tá? Então quando você fizer a sua compra, faça a compra e siga para casa. Chefe, tem alguma marca de farinha de trigo que você recomenda? Tem, gente, olha, a gente acaba apaixonando por farinha de trigo. Você usa, ela te dá um resultado e aí você acaba gostando daquela farinha e procura sempre comprar a mesma farinha, né? Então, eu gosto muito e uso normalmente a farinha Venturelli, tá? Mas existem outras no mercado, Alessandra, não precisa ser só a Venturelli. Tem aquela rosa branca, tem a Anaconda, a Dona Benta. Essas farinhas têm a classificação que eu falei que são ótimas para bolo, tá? No Brasil, a gente tem
várias outras marcas de farinha. Sempre que eu encontro uma marca nova, o que que eu faço? Eu compro 1 quilo só, não vou comprar aquela quantidade grande, e faço um teste com essa farinha. O melhor teste para farinha é o quê? É bolo, salgadinho, a maioria dá certo com tudo. Mas o verdadeiro teste da farinha é no bolo, tá? Chefe, mas se eu não encontrar essa farinha que você está recomendando, o que eu posso fazer para usar a que eu tenho na minha região? Bom, a farinha para bolo, ela é sempre muito importante, mas se você não encontrar aqui, eu tô te recomendando, de repente, Brasil é grande demais, tem vários tipos de farinha, né? Então, o que que você vai fazer? Faz o teste que eu falei, mas aquela farinha, você viu que não deu um bom resultado, você vai peneirar essa farinha várias vezes. A gente tem o costume de peneirar uma vez, né? Você pode peneirar 2, 3, até 5 vezes você pode peneirar a mesma farinha. Para quê? Para incorporar ar na farinha, tá? E essa farinha começar a ficar mais solta e te dar um resultado melhor. E se ainda assim você vê que essa farinha não está dando bom resultado, você não achou a farinha que você queria, o que você pode fazer? Adiciona na farinha cerca de mais ou menos 10% daquilo que você tem na massa ali, de amido de milho. O amido de milho, ele vai trazer mais fofura na sua farinha, tá? Mas busca sempre uma farinha que tiver um bom resultado, para você não precisar ter que fazer misturas e ficar assim, ou algo que fique mais parecido com a melhor farinha que você já usou, tá? Mas aí, não gostou da farinha? Troca de farinha e começa tudo de novo, tá? Quando eu adiciono a farinha de trigo na massa, Sim. posso ficar batendo bastante? Olha, gente, essa é uma pergunta que é complicada da gente responder. Mas, no geral, não é bom, tá? Não é bom. Por quê? O que que acontece, Alessandro? O melhor é você manusear essa farinha o mínimo possível, principalmente no bolo. Eu não estou falando de pão, gente, está falando mais voltado assim, pensando em bolo, tá? Então não fica ali, ó, batendo a vida inteira aquela farinha, por quê? Você vai desenvolver o glúten da farinha e ela vai ficar mais elástica. E esse não é a intenção, Alessandra, do nosso bolo. O nosso bolo tem que ficar fofo, né? Não é igual pão, tá? Toda hora eu falo pão, mas a gente entende melhor assim, né? Principalmente aquela receita de bolo que a gente gosta muito de fazer, que é um bolo de liquidificador. Por isso que quando a gente faz bolo de liquidificador, a gente adiciona a farinha depois, numa vasilha à parte, junto com o fouet, e para não acontecer essa mistura e esse desenvolvimento do glúten, tá? Senão o que acontece? Sua massa vai ficar mais elástica, como eu falei, e aí depois na hora que ela for assar, ela vai ficar uma massa, a gente fala pisoada, né, pesada, né, solada, que é o que a gente não quer, né, gente? Bolo a gente quer uma massa fofa, tá? Então, você quer bater muito, quer mexer muito, deixa lá pro pão, pra pizza, no bolo não. E aquela farinha de trigo que já vem com fermento, é boa? Nossa! Outra pergunta boa. Gente do céu, eu não sei aí na sua região, mas aqui quando a gente tem bastante umidade, o que acontece com essa farinha, tá? Ela pega a umidade do ambiente e aí a hora que você for usar, ela já perdeu aquela força do fermento, ele perde a força. Então assim, sim ou não, pode ser que aí na sua região esteja dando certo, mas os testes que eu fiz já há muito tempo não dá certo, gente. Então, ó, você coloca o fermento da sua farinha, você que vai mandar no fermento da sua farinha, não usa farinha com fermento, que isso aí não fica muito legal não, tá, gente? Não é muito legal. Chefe, você falou de liquidificador, e o bolo de batedeira? Posso colocar a farinha e ficar batendo? Pois é, gente, ainda tem isso, né? O bolo de liquidificador, ele desenvolve muito glúten, mas na batedeira tem um diferencial aí. Você sabe que tem vários tipos de receita, né, Alessandra? Porque assim, depende do que a receita pede, a gente vai bater realmente uma parte dessa farinha. Mas com o globo da batedeira é diferente. Ele não faz o mesmo trabalho que o liquidificador. Então, quando eu uso o globo da batedeira, eu estou conseguindo incorporar o ar
como um fouet, só que mais rapidinho, tá? Então, um certo processo que eu fizer ali de alternar, por exemplo, a parte seca com a parte líquida, ou adicionar mais pro final, nessa parte aí pode, tá? É diferente do liquidificador. Assim, pode sim, não tem problema não, tá? Pode usar sua batedeira igualzinho a receita tá mandando, que vai dar tudo certo. Depois que eu abro o pacote de farinha de trigo, em quanto tempo que eu posso usá-lo? Olha, ainda tem isso, né, gente? A gente abre a farinha de trigo, a gente sabe da validade, não só a farinha, como outros produtos também, a gente tem que observar isso. Mas a farinha de trigo, se você guardar em local seco, fresco e arejado, e numa vasilha tipo assim, ó, um vidro, tá? Com a tampa bem fechadinha, hermética, um pote que você tem ali que feche bem fechadinho, ela vai durar o tempo da embalagem, a validade da embalagem. Se você não usa rápido, o que você faz? Pega aquela data da embalagem, corta aquele pedacinho e fixa na vasilha que tá a farinha, tá? E lembra da questão que eu falei, tá, Alessandra? Não esquece. Não pode colocar debaixo de uma pia, mesmo estando aqui, ó, no vidro. Eu não posso pôr isso dentro da geladeira. Gente, eu já vi muito isso nas aulas que eu dou, que a gente vai pegar, abrir a geladeira, tá tudo quanto é coisa seca dentro da geladeira. Isso não é legal, isso não vai dar um bom resultado no seu produto e principalmente para a farinha, tá? Então o que acontece? Guardou no local certinho, guardou no vidro, num pote certinho, ele vai ter a durabilidade da embalagem. Se a embalagem falar, olha, tá vencendo daqui um mês, é daqui um mês. Ah, mas eu posso usar assim mais um pouquinho, mais uma semana? Não, não dá certo. E nada do que você fizer dá certo. Você tem que usar dentro da validade do produto, aí dá tudo certo, viu, Alessandra? E as pessoas que têm intolerância a glúten, qual farinha pode ser usada? Olha, gente, isso é maravilhoso, né? Quando descobriram que as pessoas estavam passando mal e era por causa do glúten. Por que eu falo maravilhoso? Porque foi a descoberta que você não sabia o que estava acontecendo, né? Você comia um pão, comia um bolo e não sabia que era por causa do glúten. E aí a gente passou a desenvolver receitas diferentes, né? Passou a preparar coisas diferentes que, digamos assim, melhorou em termos de saúde para a pessoa, né? Tirou a farinha de trigo e usou outra. E qual que eu vou usar então? Você pode usar, por exemplo, uma farinha sarraceno, tá? Uma farinha de grão de bico. Hoje a gente tem farinha de tudo, além da farinha de arroz que vocês conhecem, tem farinha de sorgo, tem farinha de milho que a gente já conhece muito bem, a de aveia, a farinha de aveia você acha ela fininha, tamanho médio, tamanho grosso, pode usar a que você quiser, até farinha de soja, tá? Fora isso tem outras, farinha de feijão, nossa gente, tem farinha de tudo quanto é tipo, então você vai poder substituir por essas farinhas, tá? Na hora que eu for usar outras farinhas para substituir a farinha de trigo, posso usar na mesma proporção? Pode usar na mesma proporção, mas é o seguinte, o que acontece? Vamos supor que você tem lá na receita da sua massa de bolo 2 xícaras de farinha de trigo e você quer substituir porque a pessoa é celíaca. Então, o que você vai fazer? O ideal é você fazer uma mistura de farinhas, tá? Porque uma só não vai dar um bom resultado. Só a farinha de arroz, às vezes dá, né? Então, ela já ajuda com outras farinhas para dar mais fofura ainda. Então, eu uso, ó, uma mistura assim, tipo, uma farinha de arroz integral. Posso colocar também um polvilho doce para dar a textura legal. A fécula de batata, gente, é um produto que ele vamos dizer assim, um pouquinho mais puxado, né, no preço, mas ela dá um resultado muito bom no bolo, fica muito fofo, fica maravilhoso. Se você misturar essas 4 farinhas que eu falei, é interessante colocar a goma xantana, porque ela vai ajudar a dar a liga. Porque a farinha sozinha, a farinha de trigo, ela dá um resultado X. Mas as outras farinhas, é interessante que eu faça uma mistura. A não ser que você faça somente
com farinha de arroz, mas aí ela não fica tão leve. Se você fizer as misturas, vai ficar perfeito, tá, gente? Vai ficar perfeito. Você pode pôr igual a farinha de trigo, põe num vidro, faz as misturas, deixa as misturas prontas, na hora que você precisar usar, já tá pronto para fazer seu bolo sem glúten, tá? Mais alguma dúvida, Alessandra? Não, por hoje é só. Acho que foi legal, né, gente? Foi legal, então. Tá bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Olha, gente, não esquece, hein? Curte meu vídeo, me segue nas minhas redes sociais e compartilha só com todo mundo, @Chef Crevosi. Até o nosso próximo bate-papo. Conto com vocês!